Oi meus amores, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou contar mais ou menos um pouco mais sobre a minha experiência com a amamentação. Eu tive meu primeiro filho agora em setembro, dia 11 de setembro. Esse mês agora, dia 11, ele vai completar 6 meses. E eu vim contar um pouco da minha experiência para vocês. Como é que foi minha experiência com a amamentação, como está sendo. Desde já eu peço desculpa pela iluminação, não tá sendo muito boa, porque eu tô aqui na casa da minha mãe, aproveitar que meu filho tá dormindo, porque eu não tô tendo tempo nenhum de fazer nada, praticamente. Bom, eu tive meu filho dia 11 de setembro, foi uma cesárea, foi de 6h57 da manhã. E eu acho que mais ou menos, depois da cirurgia, umas 2 horas mais ou menos, eu ainda estava deitada na sala de recuperação. Uma enfermeira chegou, botou ele no meu peito, ele mamou um pouquinho e adormeceu no meu peito. E por eu ainda estar muito sonolenta, porque passei a madrugada toda sentindo contrações e praticamente não dormi nada. Então eu tava muito sonolenta, então ela preferiu botar ele no bercinho de novo, que fica 2 passos do meu lado. Botou ele lá e eu só vim amamentar ele depois que eu fui pro quarto de recuperação, onde fica só 2 pessoas. Nesse quarto que eu fiquei só ficou 2 pessoas, 2 mulheres, eu mais uma no caso, e pra me recuperar da cesárea. Fiquei aquele tempo que a pessoa tem que ficar imóvel, sem mexer, horrível. Mas enfim, e nesse período, minha mãe botou ele de novo no meu peito, mas realmente ele teve uma dificuldade de mamar. Aí a enfermeira veio, me ajudou, botou ele, fez todo o espaço que acho que toda maternidade deveria fazer, né? E enfim, depois que eu fui pra uma outra sala, até eu ser liberada, até depois os 3 dias, até eu ser liberada, e ele mamava, dormia. Ele dormia muito, mas era muito mesmo, sem brincadeira, ele dormia muito. Então, e ele não chorava, nem me lembro se ele chorou. Mas enfim, ele não chorava pra mamar, eu que tinha que ir lá pegar ele e botar no peito. Eu tive muita dificuldade desde o início, botar ele no peito, porque ele não queria pegar direito. Foi quando eu vim pra casa, tudo bem, tava tudo ok, vim pra casa. Foi quando ele passou a madrugada inteira chorando. E nem eu nem minha mãe sabia o porquê. Ele tava com um pouquinho de febre, mas sendo que dava remédio, mesmo assim ele continuava chorando. E chorava muito mesmo. Bom, ele chorava muito. Foi quando minha mãe decidiu, caso ele não parasse realmente de chorar e ainda ficasse desse jeito, na manhã seguinte a gente ia levar ele para um médico. Levamos ele para o médico. A médica suspeitou de ele ter alguma infecção no umbigo dele. E aconselhou a gente voltar para a maternidade, como já era no outro dia que eu já tava. Por exemplo, eu fui sair na sexta-feira e a gente voltou no sábado. Eu fui sair na sexta-feira de manhã, a gente voltou no sábado pela tarde. Então, ela verificou tudo, fez exames, tudo. Tava tudo ok. A única coisa que ela percebeu era que ele tinha os olhos amarelados, tá? E devido a esses olhos dele estar amarelado, ela aconselhou a gente deixar ele internado, ficar um tempo mais com ele aqui, lá, para poder eles verificarem, né, se ia assumir. E ele tomou banho de luz
para ele tomar banho de luz e tal. E ele tomou, e durante esse período da sexta pro sábado de madrugada, ele não quis mamar de jeito nenhum, não aceitava mamar. Chorava, 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 botava no peito. Ele chorava, mas chorava muito mesmo. Então, basicamente, mal ele mamou realmente no peito. Ele quase não mamou, porque ele chorava muito. Ele não queria pegar, ele brigava com o peito, ele não queria pegar de jeito nenhum. E durante esse tempo que a gente tava na maternidade, quando ele foi internado para tomar um banho de luz, ele não mamava no peito, não queria mamar de jeito nenhum. Eu tirava do peito e dava numa mamadeira, que é com uma colherzinha, justamente para ele não pegar a mamadeira em si, o bico da mamadeira, para não confundir ele. Então, eu fiz isso. E também na maternidade eles não deixam botar mamadeira. Também é uma das coisas que realmente ele não pegou a mamadeira em si, porque a maternidade em si não deixa. Mas enfim, eu levei esse, que era com uma colherzinha, e ele mamava. Tirava do peito, ele mamava. Tirava do peito, ele mamava. No início, eu tinha muito, mas era muito leite. Assim, quando eu saí da maternidade, não tinha nem tanto. Mas aí eu perguntei a médico qual remédio eu poderia tomar para poder fazer com que produzisse um pouco mais, né? Aí foi quando ela disse para tomar durante 3 dias o Plasir. Tomei 2 dias, nos 2 dias. No segundo dia eu já tava transbordando de leite. Tinha muito, mas muito leite. Muito leite mesmo. Se eu me deitasse, quando eu levantasse, eu já tava cheia de leite na cama. Mas enfim. E mesmo assim ele não queria mamar. Tudo bem, eu tirava, dava pra ele, tirava, dava pra ele. E como nesse meio tempo que eu tava com ele lá, eu passei mal. Eu tive uma crise de gastrite. Eu passei muito mal mesmo. E foi quando ele teve que tomar fórmula lá. Porque eu tava tomando um medicamento e ele não podia mamar. Mas dessa vez de eu tomar a fórmula ali, eu não liguei tanto. Porque realmente eu precisava daquele remédio, porque tava doendo muito, eu tava passando muito mal. E porque ele precisava de comer, ele não podia deixar de comer, né? Aí, enquanto eu tomava o remédio lá embaixo, minha mãe lá em cima dava a fórmula pra ele, que a médica passou. E foi nisso. Quando foi no penúltimo dia, minha mãe, de madrugada, minha mãe disse: Rafaela, você tem que amamentar ele, senão não vai querer mais. E foi quando a gente forçou, fez de tudo. E depois de muito choro dele, ele conseguiu pegar o peito e mamou. E depois que a gente saiu de lá, depois estava tudo bem com ele, já tinha feito os exames, já estava tudo ok, já tinha melhorado. E era só dar o banho de luz, no caso o banho no sol, toda manhã, para poder melhorar, né? E foi quando eu fiz isso, a gente veio pra casa. Minha mãe, por já ter tido 2 filhos, que ela também não conseguiu amamentar exclusivo no peito, nem eu, nem meu irmão. Então, ela comprou um estrogênio para caso eu não tivesse, daria para ele. Caso tivesse algum problema, alguma coisa, tem uma segunda opção ali para dar para ele. E como eu acredito, né, que como eu fiquei muito tempo sem dar o peito, sem oferecer o peito a ele na maternidade, por ele chorar muito, não querer ficar nervoso, meu leite foi diminuindo, mas ainda continuava passando. Mas toda vez que ele ia mamar, doía muito, mas era muito mesmo.
chegou até ferir, chegou a rachar. E eu cuidava, assim, nunca passei remédio nenhum. Cuidava só com o leite do peito que a médica indicou, era só isso. Ela disse que não era bom passar nenhum medicamento. E eu fiz isso. Foi quando chegou um tempo que tava insuportável a dor. Era insuportável. Toda vez que chegava perto de ele mamar, eu já começava a chorar. Já queria chorar, porque eu sentia muita dor, não conseguia. E eu me sentia muito fraca de eu não conseguir amamentar ele. Porque eu não me preparei psicologicamente. Eu acho que toda mulher que, principalmente o primeiro filho, tem que se preparar psicologicamente, porque para mim a única coisa era filho nascia, botava no peito e pronto. Acabou, o bebê mamava, estava satisfeito, botava pra rotar, botava pra dormir e pronto. E eu vi que na prática não é bem assim. Então, pra mim, eu acho que faltou preparação minha de procurar saber as coisas. Como é mãe de primeira viagem, eu acho que eu fui muito falha em relação a isso. Não, sei lá, não foi como eu imaginava. E eu não cheguei a pesquisar nada sobre isso. Porque eu achei que era simples. E eu queria muito amamentar. Eu tanto dizia pra minha mãe: mas ela não conseguiu me amamentar, mas se Deus quiser eu vou conseguir amamentar meu filho exclusivamente. E quando eu me vi que não conseguia, eu me entristeci demais. Aí chegou um mês de nascido dele. Eu fui pro pediatra dele. Ele tava com 100 gramas a menos do que ele nasceu. Ele nasceu com 3.500, ele tá 3.400. E o médico disse que não era normal. Era pra ele estar ganhando peso. Lógico que o certo é ele perder um pouco de peso, mas ele já ter recuperado com um mês. Então ele pediu pra complementar com fórmula. Foi aí que me detonou total. Porque eu sei o que o leite materno é necessário. Eu sei que o leite materno é necessário para a criança, para o crescimento, desenvolvimento, tudo. E sei que o leite fórmulas chega perto, mas não é o leite do peito, não é o leite materno. Então, eu sofri muito. Cheguei a quase recusar e não dar para ele, mas via que ele necessitava porque ele chorava demais. Então o médico disse: dá os 2 peitos, dá, oferece os 2 e depois completa com a forma se ele estiver chorando ainda. E era isso que eu fazia. Mas foi isso que mais me entristeceu realmente, foi isso. Ter que complementar com leite que não era o que eu queria. Então muitas vezes eu ia pro banheiro, tomar banho, chorava demais. Porque eu queria amamentar meu filho, mas eu não estava suportando a dor. Meu peito rachado, ele não conseguia pegar direito. E quando ele conseguia era maravilha. Mas quando começava a doer, eu tentava de tudo para poder ver se melhorava em nada. E depois de um mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses, ele ficou totalmente com uma fórmula. Porque começou a diminuir muito meu leite, muito mesmo. Eu não sabia o porquê diminuía tanto. E cada vez diminuía. Quando eu tirar, não saía o suficiente, saía 30 ml.
20 ml, e eu percebi que ele tava diminuindo. Foi quando eu tomei mais outro remédio. Isso foi a minha médica, tá? Pra eu tomar. Foi a doperidona. Era em comprimido. Ela pediu pra mim tomar. E com 3 dias. Em 3 dias ia descer, com certeza. E não desceu, mas continuava a mesma coisa, pouquinho, nada. Foi quando depois eu tomei a doperidona em líquido, que eu ouvi minha mãe também precisando, via muito falar sobre ela. E eu tomei e também nada adiantou. E foi quando eu cheguei, desabafei tanto pro meu esposo quanto pra minha mãe, dizer que eu não tava conseguindo. Foi quando eles me apoiaram e me pediram continuava, se desse certo, continuar até o fim, tentar dar o leite materno para ele. Tentar, se não conseguir realmente ainda a fórmula. Foi quando, quase 2 meses, realmente meu leite secou. Secou mesmo, não saía. Quando ele botava a boca, ele chupava. Quando eu apertava, não tava nada, não tinha nada saindo. E ele se esgoelando de chorar e não saía nada. Isso foi o maior baque pra mim, foi ver isso. E, enfim, ele tomou o que ele tinha que tomar do peito. E depois, já com uns 2 meses, ele já estava exclusivo na fórmula. E eu quero falar principalmente para as mães, para não se preocupar tanto em relação a isso. Realmente, leite materno não tem nada que substitua, porque até a água substitui. Então, não tem nada nesse mundo que possa substituir do que o leite materno. Realmente, se acontecer, não ligue, fique tranquila. Se ele tiver que usar fórmula, dê fórmula, porque você não vai ser menos mãe do que ninguém. Então, até hoje, algumas pessoas me veem dando mamadeira a ele, perguntam se ele ainda mama. Aí eu digo que não, a pessoa chega, se surpreende, assim. Mas realmente nem todas as mulheres têm tendência a amamentar exclusivo. Isso pode até ser genético, porque minha mãe não conseguiu nem amamentar, nem meu irmão, nem eu. Então, não sei, pode ser genético. Por mais que a criança tenha que tomar fórmula, isso não vai interferir na saúde da criança. Hoje eu dou totalmente fórmula para ele. Desde 2 meses, praticamente, eu dou totalmente só fórmula. E graças a Deus ele nunca teve nenhum probleminha. Ele só teve uma gripe e agora ele tá um pouquinho gripado, mas só isso. Desde quando ele nasceu, ele nunca mais teve nada. Só foi essas 2 gripes, mas dessa vez eu acho mais pela mudança de clima. Mas realmente você tem que se preparar psicologicamente, porque pode ser que aconteça e você tenha que dar a fórmula para ele, para você não se culpar, porque você não é menos mãe e mais mãe do que ninguém. Realmente é uma coisa que eu acho que toda mãe queria, dar leite para o seu filho, ter leite, mas se não deu certo, a gente não vai deixar ele com fome, né? Mas não pode deixar ele com fome. Então dá a fórmula, veja o pediatra do seu filho, vê a melhor forma para poder resolver esse problema, né? Com o meu médico, ele falou para continuar dando peito e dar a fórmula como complemento. E eu fiquei mal, fiquei demais,
Mas eu prefiro ele saudável do que ele com fome e doente. Realmente eu prefiro isso, do que ele magro demais. Porque realmente ele estava muito magro da vez que ele nasceu. Então, eu acho que realmente foi necessário dar a fórmula. E realmente você não vai ser menos mãe porque tá dando uma fórmula. Você tá dando leite pro seu filho. Lógico que não é o melhor leite do mundo, porque a gente sabe que não substitui. Mas é um leite, é um alimento. E hoje, graças a Deus, hoje ele já toma suco, come fruta. Então, agora a tendência é só diminuir o leite. Bom, meus amores, então foi esse meu relato. A minha experiência com a amamentação com meu filho. Eu sei que para uns pode ser besteira porque não teve dificuldade, ou para outras pode ter mais dificuldade do que eu realmente tive, mas espero ter ajudado pelo menos as mães de primeira viagem, principalmente, a realmente buscar, antes mesmo de ter o seu filho, buscar informações sobre amamentação, porque pra mim eu achava que era a coisa mais simples do mundo, mas eu senti na pele e vi que não é. Então, aconselho a vocês pesquisarem, procurarem, realmente se informarem mesmo sobre a amamentação. E foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.